Olá, o objetivo desse vídeo é apresentar melhor sobre o modelo de parceria White Label do Whats e também detalhar mais a nossa ferramenta e como ela pode ser utilizada no dia a dia, tá? Na ideia do White Label, como diz o nome, o objetivo é conseguir com que a gente coloque a marca da empresa de vocês dentro da nossa aplicação, tá? Então, o objetivo é esse, a gente trabalhar a ferramenta com a identidade e a marca do nosso parceiro e não a marca GoWhats, tá? Um exemplo disso, de como a gente consegue personalizar a ideia do White Label, é aqui a página de um parceiro, tá? Então, a gente personaliza desde o nome da aba do menu, favicon, URL de acesso, página de fundo, logotipo, cor da aplicação. Então, a gente consegue deixar exatamente, né, com a identidade visual da empresa de vocês, não precisando fazer nenhuma referência ao GoWhats, nem a nossa estrutura, nem a nossa marca, nem a questão de cor, tá? Vou fazer a simulação aqui dentro do nosso ambiente do Go, né, para a gente poder, então, ir fazendo a apresentação e mostrando as funcionalidades principais que a gente tem dentro do sistema. Tá? Eu vou iniciar aqui simulando, então, uma conversa com o bot no meu WhatsApp pessoal. Eu vou chamar o número aqui que eu já tenho guardado dentro da nossa aplicação, tá? E eu tenho já alguns segmentos também para a gente poder fazer algumas simulações. Vou começar aqui na ideia de comércio e loja, um fluxo bem normal e comum de como o bot pode ajudar no dia a dia, tá? E tudo aqui vocês conseguem personalizar para o cliente de vocês, tá? Mensagem de boas-vindas, opções de menu e um detalhe importante, o Go, né, ele é uma central de atendimento virtual via WhatsApp e ele permite aquelas demandas que a gente tem de mercado de poder centralizar todo o atendimento num único número e fazer a setorização. Né? Ou seja, quem pode atender em cada opção de menu. Então, o usuário que pode atender no departamento de compras, o usuário que pode atender no departamento financeiro, vocês não precisam se preocupar porque essas conversas elas não se misturam, a gente consegue manter a integridade do departamento. Tá? Então, aqui eu vou fazer a simulação do fluxo, como se eu tivesse interessado então, em fazer compras nesse fluxo dessa loja. Tá? E a função do bot aqui é me entregar essa mensagem promocional, né, onde a gente configurou, e fazer mais uma qualificação do cliente. Aqui entendendo qual é a demanda desse meu cliente, o que? Quer estar interessado em compras, mas do que especificamente na minha loja? Né? Nesse exemplo aqui, uma loja de roupas. Então aqui a gente consegue fazer essa qualificação e o cliente dizer o que ele está interessado. Eu vou entrar aqui na opção coleção primavera-verão, e a função do bot aqui é me entregar informações sobre os produtos primavera-verão. Nesse nosso exemplo aqui, ele gera um catálogo, tá? Com um link desse catálogo do meu cliente para o próprio cliente via WhatsApp poder ter acesso aos produtos. E aqui, assim como eu estou entregando a URL de um site, eu poderia estar entregando um PDF, um áudio, uma imagem, um arquivo. Então, vocês determinam o que o bot vai entregar, né, em cada ponto da conversa. Isso fica a critério de vocês. Depois que eu entreguei o link, colocamos mais uma mensagem aqui, pedindo para, após a escolha de produto, o cliente conversar com o atendente e criamos essas duas opções. Se ele disser que quer conversar com o atendente, toda essa informação vai ser carregada para o atendente, todo esse detalhamento chega no atendente para ele poder atender com maior precisão, né? Poderia já ofertar aqui nesse exemplo bermuda e camiseta, porque eu sei o caminho que ele percorreu, qual o interesse dele aqui dentro das minhas opções de menu também. E também criamos aqui a opção 2, ou seja, não tem interesse em conversar com ninguém, estava dando aquela famosa olhadinha e não quero conversar com ninguém. E eu vou fazer essa saída aqui com a opção 2, tá? E aí o próprio bot finaliza, né, o atendimento e agradece por ele ter feito contato. E eu quis demonstrar aqui de forma rápida a ideia do bot no dia a dia. Então, o cliente fez contato, foi atendido imediatamente, o cliente estava interessado em compras, a gente conseguiu habilitar um menu, ele estava interessado num catálogo, a própria ferramenta entregou o catálogo, mas como ele não estava no momento de compra, na nossa configuração aqui, a gente colocou para ele sair, né, e não consumir ninguém do time de humanos, caso ele não esteja no momento de compra. Tá? Então, é só um exemplo básico de como o bot pode ajudar no dia a dia, de várias formas, né, para vários segmentos também, é super aplicável para diversos nichos de mercado, porque o objetivo da ferramenta é fazer, né, a gestão dos atendimentos do dia a dia nessas conversas via WhatsApp. Tá? Eu vou simular aqui mais um pouquinho no meu bot e agora eu quero mostrar para vocês o nosso módulo de agendamento que a gente tem dentro da aplicação, é um grande diferencial nosso e que ajuda muito todos os segmentos que precisam desse serviço de agendamento. Eu costumo falar que esse módulo ele é o carrinho de vendas aberto do profissional que depende de agendamentos. Tá? Inclusive comigo mesmo, no nosso bot aqui, da nossa aplicação, vocês têm a condição de marcar uma reunião comercial sem precisar conversar com nenhum atendente meu. E como é que funciona? No nosso módulo, vocês conseguem cadastrar tanto o profissional como um serviço e criar as disponibilidades dele de atendimento. Tá? Nesse meu exemplo aqui, a Angelina ela não atende quarta e quinta de manhã, nem terça e sexta de tarde, os agendamentos dela são de 1 hora,
mas podem ser de 15 minutos, 30 minutos. Isso vai depender muito da realidade aí de cada serviço que vocês forem criando, tá? Nesse meu exemplo do bot aqui, ele está configurado para um agendamento de uma consulta, no segmento aqui de clínicas e consultórios. Da mesma forma, pode ser personalizado mensagem de boas-vindas, opções de menu, e vocês entenderem qual é a necessidade do cliente, né? Para vocês montarem uma jornada adequada com os interesses dele. Aqui eu vou fazer o agendamento da marcação de consulta, tá? E a função do bot é listar os profissionais ou serviços que eu tenho. Como eu comentei, a gente consegue ter o profissional no serviço e ser utilizado por vários segmentos. Exemplo, laboratório, pode usar modo para agendamento de exames. Então, em vez de eu ter aqui a Angelina Jolie, eu tenho raio-x, ecografia, tomografia e as disponibilidades. Eu tenho a utilização da nossa ferramenta, por exemplo, para o escritório de advocacia, para marcar uma reunião com o advogado, empresa de tecnologia, para marcar uma visita técnica, um agendamento remoto, eu mesmo, que nem eu comentei, comercialmente, para algum agendamento, um serviço de estética. Então, assim, ele serve para vários segmentos de várias formas. Tá? E eu vou simular aqui, então, para vocês acompanharem como é que funciona. Listei os profissionais, escolho com quem eu quero fazer o agendamento. A função do bot aqui, ó, é listar para mim os próximos dias que tem disponível nesse agendamento, tá? Então aqui eu vou escolher, por exemplo, a sexta-feira, e aí o cliente, eu estou fazendo o papel do paciente, né, fazendo o agendamento. A função do bot aqui é listar para mim quais são os horários que eu tenho disponível naquele dia que eu escolhi. Caso algum horário aqui não atenda, eu posso digitar voltar, escolher um novo dia da semana e trazer então os horários que eu tenho disponíveis no outro dia. Vamos supor que esse horário das 8 me atende. Percebam que ele traz exatamente o que eu tenho como disponível aqui atrás na minha aplicação. Ele não trouxe os outros horários porque eles já estão ocupados e a ferramenta não permite sobreposição de horário. Tá? Então aqui eu escolho o horário que eu tenho interesse. O próprio bot já me chama pelo nome como eu estou cadastrado e já pede para eu conferir se está tudo certo com o agendamento. Nesse exemplo aqui a gente reforçou data, hora e se ele quer confirmar ou não esse agendamento. Tá? A partir do momento que esse cliente confirma esse agendamento, ó, instantaneamente muda o status da nossa agenda, do amarelo disponível para o azul agendado. Tá? E nesse mesmo tempo eu também devolvi uma mensagem para o meu paciente, nesse nosso exemplo aqui, dizendo, ó, consulta marcada, sexta, 10 de novembro, 8 horas, mas vocês podem personalizar todas essas mensagens também. Além disso, eu também coloquei na confirmação dessa mensagem uma segunda automação da nossa ferramenta, tá? Que é no dia anterior, vocês parametrizarem um horário e a ferramenta dispara automaticamente as mensagens de confirmação do agendamento. A gente sabe que essa galera que depende de agendas é uma dor essa confirmação no dia anterior e a ferramenta faz isso de forma automática também, tá? Vocês também recebem esse serviço de notificação toda vez que houver um agendamento para aquele serviço ou para aquele profissional, tá? Então aqui eu recebo a notificação que foi marcada uma agenda para Angelina, a data, a hora e quem foi o cliente que fez a marcação, tá? Então isso é super importante porque consegue acompanhar nos dois formatos, tanto visual quanto sendo notificado via WhatsApp, tá bem? A confirmação no dia anterior, como eu comentei, ela ocorre via confirmação no horário que vocês parametrizaram para a ferramenta disparar. Então, na quinta-feira, por exemplo, meio-dia, ela vai disparar mensagens de confirmação para toda a base, ou seja, todo mundo que está com status de agendado, e vai pedir essa confirmação, tá? Isso vai de forma automática. Caso o cliente não faça essa confirmação, tem como o atendente fazer esse novo pedido de confirmação com clique de botão. Ou seja, passou do horário, o Rodrigo aqui ele não fez a confirmação, qual é a função do atendente? Clica em cima do agendamento e pega essa confirmação de novo, tá? Aqui com um clique de botão, a ferramenta dispara uma nova mensagem para esse cliente que é exatamente igual a que foi gerada no dia anterior, e aí ele dispara lá para o cliente essa mensagem, tá? E aqui eu reforcei o nome do cliente, qual a empresa que ele está marcando, as variáveis de data, de hora, o endereço, se for o caso também, né, e com quem que ele marcou e se ele quer cancelar ou confirmar o agendamento. Eu vou fazer a confirmação aqui, ó. Percebam que instantaneamente mudou o status da minha agenda e eu saí do status azul agendado para o verde confirmado, tá? Então aqui eu finalizei esse processo e eu garanti que esse cliente, então, vem no dia que ele agendou e eu devolvi também uma mensagem para ele agradecendo pela confirmação daquele serviço. E da mesma forma aqui fiz complementos com data, hora e o endereço também, se for o caso. Lembrando que tudo isso pode ser personalizado, todas essas mensagens, tá? A terceira automação que a gente tem nesse módulo é, no dia do agendamento, vocês também conseguem parametrizar um horário para a ferramenta disparar lembretes, ou seja, com 1 ou 2 horas de antecedência ao compromisso, a ferramenta manda automaticamente uma mensagem lembrando: Oi, Rodrigo, tudo bom? Não esquece que tu tem uma agenda, um compromisso, uma reunião, uma consulta. Vocês vão poder trabalhar isso segmento a segmento, tá? Então esse é o nosso módulo de agenda que tem ajudado bastante todos os profissionais que precisam e dependem de agendamento, como os nossos parceiros White Label também, tá? Agora eu vou apresentar para vocês aqui, vou ativar o nosso bot de novo, a nossa ferramenta por dentro, ou seja, como que funcionam as nossas telas de atendimento. Eu vou cair numa opção aqui, que eu já sei que cai no atendente, por exemplo, na ideia da loja aqui, na opção de fazer cartão.
Porém, mesmo eu sabendo que vai para um atendente, o bot consegue me ajudar. Porque aqui eu estou escolhendo a opção fazer cartão da loja e a primeira pergunta o bot já ajuda. Notem que eu fui notificado, chegou um novo atendimento e a própria ferramenta fez a pergunta que o atendente teria que fazer. Bom, para fazer o cartão, eu preciso saber o teu nome completo, teu endereço, por exemplo, o teu CPF. O que é legal? Essa informação vai chegar detalhada lá já para o atendente, tá? Então aqui, a nossa tela de chat, então onde todos os operadores, os atendentes vão atender no dia a dia. O objetivo da ferramenta é substituir o WhatsApp, né? E aqui então a gente poder fazer esses atendimentos, tá? Então aqui na ferramenta, além de eu poder atender um único número, eu também consigo atender mais de um número na mesma tela de chat, ou seja, eu não preciso ter vários WhatsApp abertos para fazer um atendimento, caso eu queira manter mais de um número da minha empresa e não centralizar tudo num só. Como é que a gente identifica isso, né? Aqui, a gente consegue por essa primeira tag colorida. Nesse meu exemplo aqui, ó, vou mostrar para vocês, eu estou atendendo vários números da minha empresa. O do GoArts, do OpenFi, que é um outro produto nosso, do suporte, esse do bot que eu faço as simulações, e eu identifico eles por essa primeira tag colorida. Então, estou conversando com o Saul pelo número do OpenFi, com o Júnior pelo número do GoArts, com o Rodrigo pelo número do bot. Então, percebam que ajuda muito, né? Eu não preciso estar trocando de número e eu estou recebendo todos eles aqui na mesma tela. Importante. Vocês podem determinar, inclusive, quem pode atender em cada número e dentro de cada número em que departamento aquele atendente também pode atender, tá? Clicando aqui no atendimento, ó, ele vai abrir, então, o atendimento para eu poder conversar com esse cliente, tá? Aqui na parte de conversa com o cliente, eu tenho, então, todo o caminho que esse cliente percorreu. Eu já sei que o Rodrigo quer fazer cartão da loja, o próprio bot já me ajudou no atendimento e pediu as informações desse cliente, e o cliente já me retornou. Quando eu cheguei aqui para fazer o atendimento, todo esse caminho dele, eu já chegou aqui mastigado para poder fazer o atendimento. Eu vou explicar o que eu tenho de recurso aqui na barra inferior. O que eu tenho aqui? Primeiro, básico, né? Assinar ou não o nome do atendente, poder utilizar emojis também dentro da conversa, o pessoal gosta bastante. E aqui alguns recursos legais. Primeiro, banco de respostas. Vocês conseguem cadastrar várias respostas, vários textos para serem utilizados no dia a dia do atendimento, tá? Além do texto, a gente também consegue vincular um anexo nesse texto. E nesse texto a gente consegue usar variável. Então, nesse meu exemplo aqui, eu estou usando oi, arroba o primeiro nome. Por quê? Quando eu mandar essa mensagem para o cliente, eu vou chamar ele pelo nome. Vai deixar um atendimento bem mais personalizado. Cliquei aqui, ele montou a mensagem aqui na minha caixa de texto, ó, usando a variável para chamar o cliente pelo nome e ainda me permite editar essa mensagem antes dela ser enviada para o cliente, tá? Depois que eu enviei a mensagem para o cliente, ó, ela já chega aqui com o nome do cliente, tá? Então, por dentro da nossa aplicação, e eu vou abrir aqui o WhatsApp para mostrar também como é que chega. Então, aqui ó, já chegou essa mensagem com o nome do atendente, com o nome do cliente e a edição de mensagem que a gente fez aqui também. Então, recebe toda a mensagem e aproveita tudo, podendo ainda editar a mensagem que foi enviada, tá? Depois disso, outro recurso que eu gosto bastante, é o meu favorito dentro da nossa plataforma, esse de agendamento de uma mensagem individual para cada cliente, tá? Então eu uso muito para fazer follows comerciais, caso você precise fazer contato com o cliente, não precisa anotar num caderno, no CRM, num outro sistema paralelo, tu já deixa a mensagem pronta. Então aqui a ideia é, se eu preciso mandar alguma coisa para o meu cliente, por exemplo, semana que vem, eu já vou deixar pronto. Nesse exemplo aqui, oi Rodrigo, conforme, falamos, e assim por diante. E aí depois que tu digitou todo o teor da mensagem, tu configura para que data essa mensagem vai ser enviada para o cliente e também que horário ela vai ser enviada, tá? E aqui a gente tem um recurso legal, esse flag abrir atendimento, ou seja, além dele disparar essa mensagem para o cliente na data e hora programada, a gente também consegue colocar ele na fila de atendimento após esse envio. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele vende certificado digital. Ele, depois que ele vendeu, ele já faz um agendamento aqui 11 meses para frente para avisar o cliente dele que o certificado está vencendo. Então, esse é um recurso bem importante que pode ser usado de várias formas dentro do dia a dia do negócio, tá? Então, é um recurso bem interessante mesmo. Depois aqui a parte de texto, né, onde as mensagens podem ser reproduzidas e respondidas. A parte de envio de anexo, né, o objetivo é substituir o WhatsApp, então vocês conseguem enviar todos os arquivos aqui por dentro da aplicação. É possível também fazer a gravação de áudio por dentro da nossa ferramenta. E o que é legal, depois que gravou o áudio, consegue ouvir esse áudio. Se não tiver ok, pode deletar. E se o áudio estiver bom, envia para o cliente tranquilamente o áudio ali. E um ponto importante, tá? O áudio ele vai como gravado e não como encaminhado, que mantém essa relação com o cliente como se tivesse sido enviado pelo próprio aparelho. Ó. Aqui acabou de chegar o áudio, como eu comentei, como se tivesse saído do próprio aparelho telefônico, tá? Então isso é bem interessante. Subindo aqui para o topo da ferramenta, clicando no nome do contato, a ferramenta abre essa barra lateral que eu tenho algumas informações relevantes também. Primeiro, esse registro aqui de protocolo de atendimento, tá? A ferramenta consegue gerar automaticamente o número de protocolo
é um parâmetro, né? Vocês vão poder optar se querem ou não utilizar, e isso também cliente a cliente, mas além disso, fica o registro de todas as vezes que esse cliente fez contato com o número da empresa, com a data, com a hora, o status e também quem atendeu ele nesses atendimentos dentro da empresa, o que é legal. Eu estando dentro de um atendimento, eu consigo consultar atendimentos anteriores, tá? Então isso ajuda bastante a pegar histórico de algum atendimento e vocês vão saber exatamente o que foi dito em atendimentos anteriores. Outro recurso que eu gosto bastante, que faz bastante diferença na nossa ferramenta e ajuda muito no dia a dia, é esse aqui de anotações, tá? Vocês conseguem fazer anotações sobre aquele cliente sem que essa anotação vá para ele. Então, cliente reclamou do preço. O que é legal? Vocês anotam, essa observação, né, o atendente vai fazer, ela vai ficar sempre vinculada a esse protocolo de atendimento, vai conseguir consultar históricos e sempre saber que tinha uma anotação naquele atendimento. O que é mais legal, além dela ficar no contexto do atendimento, a gente guarda uma linha do tempo dessas anotações para esse cliente. Então a gente tem um registro de quem foi que anotou, a data e a hora e o que ele anotou. Então vocês têm várias anotações sobre o mesmo cliente, isso ajuda bastante na gestão no dia a dia, né, para saber que informações estão sendo trocadas com o cliente também, tá? Também tem a condição de ver as mensagens que já estão agendadas para aquele cliente, caso vocês queiram saber, né, e poder fazer um ajuste das mensagens e dos envios. Seguindo aqui no topo da ferramenta, então a gente tem também alguns botões aqui com algumas edições, tá? Eu consigo fazer edição do contato em conversa com esse cliente, o que é legal. Eu consigo inclusive vincular etiquetas a esse cliente, tá? E depois a gente consegue usar essas etiquetas no nosso módulo de disparo em massa também. Além das etiquetas, tem várias informações aqui, mas a gente tem um recurso legal que a gente chama de carteira de cliente, ou seja, eu consigo vincular um atendente a um contato. Nesse exemplo aqui, toda vez que o Rodrigo fizer contato com o número da empresa e cair num departamento que a Angelina Jolie atende, ele vai ser atendido pela Angelina Jolie. Exemplo, Angelina Jolie só atende no comercial. O Rodrigo entrou em contato com o número da empresa e quis falar com o financeiro. Ele vai seguir o fluxo do financeiro normal e lá e vai cair com os atendentes do financeiro. Caso ele caia no comercial, que é um departamento que a Angelina Jolie atende, aí sim ele vai ser atendido pela Angelina, porque a ideia é que esse cliente possa seguir o fluxo e ele só caia nessa amarração, né, num departamento que aquele atendente efetivamente faça atendimentos, tá? Além disso, a gente também consegue fazer a transferência dos atendimentos em 3 níveis. Eu consigo transferir de um número para o outro, que a gente chama de canal, entre departamentos e também entre atendentes, tá? Então tem bastante possibilidade aí de trocar esse atendimento internamente entre os times e também entre os atendentes, tá? Um outro recurso que eu gosto bastante na nossa aplicação aqui é o que a gente chama de modo gestão, tá? Então hoje aqui, como pode ver, ó, eu estou com 3 atendimentos na minha fila. Quando eu habilito aqui o modo gestão, isso é permissionamento, né? Todo mundo que vai ter, vocês vão definir, ó, ele carrega toda a fila de atendimento da minha empresa, tá? Então aqui a gente está com 193 atendimentos no momento que eu estou gravando esse vídeo, e eu tenho aqui a listagem de quem é o cliente, qual departamento, com que número ele está conversando. Então aqui eu atendo vários números, número do Grow, número de suporte e assim por diante. E o que facilita nessa gestão é que a gente consegue ter filtros avançados e determinar o que eu quero ver. Só um canal específico, um atendente, uma etiqueta. Como pode dar volume, esse filtro ajuda bastante nessa parte aqui. E o que é legal? Quando clica em cima do atendimento, a gente consegue ver também o atendimento em tempo real, tá? Então aqui eu consigo ver como é que o meu time está performando, o que eles estão escrevendo, e eu também poderia interagir dentro de um atendimento. A gente usa esse recurso para 2 finalidades principais. A primeira realmente é como o time está se comunicando, atendendo o cliente, e segundo é poder apoiar no atendimento, interagir junto lá e apoiar o time caso necessário. Desabilitei o modo de gestão aqui, eu voltei para a minha fila de atendimentos, tá? E aqui estão os meus 3 atendimentos que estavam comigo. Cliquei de volta, carregou de novo meu atendimento, inclusive com a anotação que a gente tinha feito, e agora eu vou finalizar esse atendimento, tá? Na finalização do atendimento, eu ainda consigo classificar com o motivo de finalização do atendimento. Se não quiser classificar, é só finalizar. A aplicação ela não obriga, tá, que tem essa classificação. Na finalização do atendimento, também é um parâmetro, a gente tem a condição de gerar uma avaliação sobre todos os atendimentos. Tá? Isso é de forma automática. Quando ele habilita aqui a pesquisa, o cliente coloca, né, a avaliação e o próprio bot agradece ele por ter avaliado o atendimento. E quando esse cliente faz contato de novo, né, como esse atendimento foi finalizado, ele recebe de novo mensagem de boas-vindas e opções de menu. Tá? E aqui a gente tem um recurso interessante, que normalmente os clientes, as empresas têm receio de perder o contato do cliente porque ele não escolheu nenhuma opção de menu. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve isso aqui dentro. A gente tem a opção aqui, a chamada NoBot, que é um registro de todos os clientes que fizeram contato e não escolheram nenhuma opção de menu, que nem o meu exemplo aqui. E quais são as ações que vocês têm, né? Além de eu ter o registro do cliente, do número dele, eu sei a data, a hora e quanto tempo ele está parado nesse fluxo de atendimento. E eu tenho 3 ações. Primeiro, eu consigo ver o que esse cliente mandou,
para ver se faz sentido. Oi, tudo bem, e não escolheu mais nada. E aí eu posso efetivamente ter duas ações. Primeiro, iniciar uma conversa com ele, né, dizer, oi, tudo bom, Rodrigo, eu vi que ficou parado no fluxo, precisa de alguma ajuda. Ou se quiser, pode apenas finalizar esse atendimento, tá? E tirar ele dessa fila de atendimento do bot sem ter escolhido nenhuma opção. E aí, quando eu limpei aqui, quando ele fizer contato, vai ativar de novo a mensagem de boas-vindas e opções de menu, tá? Essa aqui é a nossa parte do chat, espero que tenha ficado claro como é que funciona aí. Depois do chat, os outros recursos que a gente tem na ferramenta, a gente conta também com um chat interno, onde a gente consegue, os atendentes conseguem conversar entre si via texto, tá? É uma conversa básica via texto entre atendentes, sem nenhum vínculo com o WhatsApp. Também quero apresentar aqui para vocês o nosso dashboard. Aqui então o nosso dashboard, onde a gente consegue aplicar filtros. Nesses filtros vocês conseguem selecionar número de telefone, se tiver mais de um, período, departamento, atendente, e o comportamento é, esse primeiro indicador aqui reflete o filtro, e embaixo os últimos 7 dias, ou seja, quantidade de atendimento do filtro nos últimos 7 dias, quantidade de avaliação, média de avaliações, se eu tenho cliente aguardando, né, em fila de atendimento, finalizados, percentual por opção de menu, tempo médio de espera por departamento. Então aqui eu tenho inclusive o meu atendimento do meu time de suporte. Então o cliente hoje está demorando praticamente 2 minutos até alguém do meu time pegar e conversar com esse cliente. Tá? Além disso, indicadores por atendentes. Então, quantidade de conversas, avaliações, média, duração média, bastante indicador aí, inclusive monitoramento com pico geral de atendimento do cliente, para vocês saberem quais são os horários que tem mais volume de atendimento chegando pelo WhatsApp do cliente ou de vocês mesmos utilizando a aplicação. Além disso, no Dash, a gente também traz uma listagem dos últimos atendimentos. Isso ajuda bastante a fazer gestão, porque eu tenho de forma estruturada toda a listagem, cliente, telefone, com quem ele fez contato, e eu consigo ver esse atendimento em tempo real, tá? Inclusive com a anotação que a gente fez agora na nossa simulação. Porém, aqui pelo Dash, apesar de eu conseguir acompanhar a conversa em tempo real, eu não consigo interagir. É uma tela realmente aqui de visualização, tá? Para poder acompanhar de forma mais rápida como é que o time também tem performado. Seguindo adiante no nosso menu, nossa parte de contatos. Então, quando parar o QR Code do telefone na nossa aplicação, a gente consegue importar toda a agenda do aparelho, a gente consegue importar uma lista de Excel, a gente já tem um layout dentro da ferramenta para facilitar o input de informações, a gente já criou alguns botões de ação rápida para facilitar o time de atendimento aqui na lista de contatos, então é possível eu agendar uma mensagem para o cliente, mesmo sem estar no chat, eu verificar todo o histórico de conversa com ele, independente do protocolo de atendimento, e eu consigo também iniciar uma conversa com ele, assim como também fazer a edição do contato, tá? A gente também tem uma parte de controle de acesso, então, além de determinar, como eu comentei, quem atende em cada número, em cada departamento, que opção de menu aquele usuário pode ter, é uma facilidade a mais aí na parte de acesso. A nossa parte de histórico, tá? Os clientes gostam bastante, porque a gente guarda os registros e tem campos, filtros pré-prontos para ajudar a achar uma informação, e também no nosso pesquisar aqui, uma série de campos para chegar nesse atendimento. Então, para o protocolo, atendente, assim por diante, é fácil realmente de chegar num atendimento aqui. Depois que conseguiu chegar no atendimento, consegue clicar no reloginho, pegar o histórico desse atendimento, a gente consegue gerar evidência, PDF de um atendimento, ou ver esse atendimento mesmo no formato de conversa, que fica melhor. Então, eu sei aqui, cliente Rodrigo, conversando com o atendente admin, ó, inclusive a anotação que a gente fez, tá? Seguindo adiante dentro da aplicação aqui, a nossa parte de bot de fluxo, né? Então, o cliente, né, e vocês conseguem ter vários fluxos aqui e associar o número de watts que vai corresponder àquele fluxo, tá? Os nossos fluxos, eles estão em formato realmente de fluxograma para facilitar o dia a dia do cliente, demandar menos suporte, e a gente tem a condição aqui de ir editando e dizendo qual é o próximo passo que o bot vai tomar. Você vai para um atendente, você vai habilitar novas opções de menu e assim por diante, tá? E o que é legal é que o parceiro White Label, ele consegue construir o seu próprio banco de fluxo, ou seja, foi lá e cadastrou uma loja, vocês montaram um fluxo que faz sentido. Na próxima loja que vocês cadastrarem, vocês têm a condição de clonar esse fluxo para não precisar recriar ele do zero. Aí vocês clonam e façam a edição das informações que forem necessárias para atender esse novo cliente, tá? Então aqui, depois da parte de fluxo, vou vir para cá para o nosso módulo de disparo de mensagens, tá? Sempre, né, falando com muito cuidado para evitar banimento, né, com cuidado as políticas do WhatsApp, não gerar lista de spams, né, para contatos que nunca tiveram relacionamento com vocês. Mas, se for enviar para números que já têm relacionamento, esse módulo funciona super bem. Toda a nossa comunicação com os nossos clientes, a gente utiliza esse módulo. Como é que funciona? A gente tem a condição de criar um disparo agendado
né? E aqui a gente selecionar por qual número eu quero mandar, se eu tiver mais de um número. Na minha base de contatos, se eu quiser selecionar lá as etiquetas que eu tenho cadastrado no sistema, que eu tinha comentado lá na edição do contato, ó, eu posso selecionar qual etiqueta eu quero utilizar. Eu tenho uma etiqueta aqui chamada último contato. Se tiver 1000 clientes ali dentro, ele vai disparar uma mensagem para os 1000 clientes e a gente tem a condição aqui de fazer algumas configurações, tá? Data e hora de envio, o intervalo de envio entre essas mensagens, horário de início e fim e a configuração da mensagem em si, tá? Então eu tenho aqui a condição de iniciar esse comunicado com um texto. Olá, arroba nome, tudo bem? O que é legal? A ferramenta vai mandar uma mensagem chamando o cliente pelo nome, para deixar mais pessoal também esse envio. Depois que eu montei o texto, eu tenho a condição de colocar anexos, então uma imagem, um documento e assim por diante, e vai montando texto, imagem, anexo e assim por diante. E depois de tudo isso, pode fazer esse envio dessa mensagem, mas também consegue vincular um fluxo nele. Ou seja, eu quero fazer uma campanha que eu vou disparar uma mensagem para o meu cliente, por exemplo, falando de um novo produto. Olá, tudo bem? Eu estou comercializando um novo produto, assim, assim, assim. Opção 1, quero conhecer, e aí tu vai montar uma jornada para ele conhecer o produto que tu está divulgando. Opção 2, não tem interesse. Tu vai lá no nosso fluxo ali, fazer uma saída de encerrar o fluxo de atendimento para não mandar nada para os clientes, porque ele não tem interesse. Então isso ajuda bastante também.